Bem-vindos ouvintes do Papo de Aqui. Meu nome é Victor. Meu nome é Túlio. Está começando mais um episódio do seu podcast da Engenharia Química. Agora. Papo de Aqui. No episódio de hoje, convidamos o engenheiro Felipe Crisóstomo de Maria, gerente setorial de SMS na Petrobras, graduado em Engenharia Química, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, experiente especialista em diversos outros ramos de processo de segurança. Muito obrigado por ter aceitado participar de nosso podcast, Felipe. Para começar o papo, a gente queria que você contasse um pouco como é que foi sua trajetória pessoal e acadêmica até seu cargo atual. Primeiro, agradecer vocês aí, né? Eu acho um momento assim bem interessante, e eu sentia falta disso quando eu estava na minha graduação ali. Eu já contando um pouco da história, né? Eu comecei minha formação aí de graduação foi na Universidade Federal do Ceará. Entrei em 2007, turma de 2007 de Engenharia Química, tá? E aí ao longo do curso, né, eu sentia muita falta, assim, às vezes o curso é muito legal para quem gosta da área de exatas, só que por vezes a gente sente um pouquinho de distanciamento, assim, quando que eu vou usar isso, né? Como que eu vou aplicar? E aí eu acho legal esses momentos aqui que a gente consegue aproximar um pouco o curso do dia a dia, né, do mercado de trabalho. Então, agradecimento aí a vocês aí que gere inspiração aí para que outros podcasts também aconteçam, outros momentos como esse. Contando um pouquinho da minha história, como eu falei, eu entrei em 2007 na Engenharia Química pela Federal do Ceará e fiz toda a graduação ali. Em algum momento, não sei vocês dois, aí, Vitor e Túlio, mas na turma de vocês certamente deve ter. Ao final do primeiro ano, eu até tinha pensado em desistir, trocar de área, porque eu não estava enxergando o que eu ia fazer. Eu sempre digo assim, né? Hoje, com 34, na época eu tinha metade da idade que eu tenho hoje, eu tinha 17 na época. Hoje eu vejo que eu era muito novo para tomar uma decisão tão importante que ia influenciar para o resto da minha vida, né? E bate uma série de incertezas, inseguranças. E aí eu acabei até atrasando, né? Eu acabei largando uma disciplina, lá, princípio de processos químicos, que era pré-requisito para tudo na frente. E aí com isso eu acabei atrasando um ano, só que aí depois eu corri para me formar, ainda me formei nos 5, ainda com uma média geral muito boa, mas correndo. E aí ao longo do curso foi tendo esse dilema, né? O que eu vou fazer? Eu vou para petróleo? Eu vou para renováveis? Na época eu estava começando a surgir renováveis também. Só que aí a Petrobras, ela sempre foi um sonho, né? Então quando eu saí, me formei em dezembro de 2011, fiquei, o que eu vou fazer? E aí não tinha emprego, não conseguia emprego porque privilegiei me formar, então o estágio, eu tinha feito um estágio de 1 mês e meio no Rio de Janeiro, tinha conseguido numa empresa de engenharia lá do Rio, a Radix, através de um evento assim de aproximação das empresas com a universidade, foram fazer uma palestra, eu peguei o e-mail do palestrante, e ele acabou investindo em mim, eu fui lá passar 1 mês e meio com eles. E aí quando terminou, mas não tinha emprego, não tinha experiência, aquele ciclo que vocês já conhecem, né? Precisa ter experiência para ter emprego, mas como é que você consegue experiência sem trabalhar e fica naquele loop ali que a gente não consegue sair. E aí acabei entrando no mestrado, né? Ainda fiz, acho que uns 2 ou 3 meses do mestrado em Engenharia Química, também pela Federal do Ceará, mas não cheguei nem a terminar, porque aí surgiu o meu primeiro contato de verdade com a indústria de óleo e gás. Fui fazer uma pós-graduação lá na Federal do Rio Grande do Norte, na área de fluidos de perfuração. Fiz a pós-graduação, mas aí, de novo, não consegui me colocar, porque foi, quando a gente terminou, foi na época que estava começando aquela crise na indústria de óleo e gás, da OGX do Eike Batista e tal, então começou a ter aquela crise, aí também começou a reduzir chance. E aí não estava saindo, né? Fiquei sem saber o que fazer. Quando eu voltei, eu tinha um colega de turma, ele acabou se especializando na área de segurança do trabalho, e quando eu voltei para o Ceará, era uma das poucas especializações em engenharia que tinha para poder fazer. E a contragosto, eu não gostava, a contragosto eu fui fazer. Acabei gostando. Só que quando eu saí, a área de engenharia de segurança ela é complicada, porque a maioria das empresas elas só fazem o que a legislação pede. Então só contrata onde a legislação obriga, ou seja, indústrias maiores, indústrias menores não tem. Também combati na outra barreira de conseguir emprego novamente. E aí nesse meio tempo teve uma hora que eu falei, se eu não consigo aqui, eu vou tentar pedir concurso público. E comecei a fazer concurso público.
né? E aí foi uma caminhada aí quase um ano estudando e fazendo provas, até que eu comecei a ser aprovado, porque concurso é assim, né? Você dificilmente vai de primeira, você vai ganhando experiência ali, entendendo como é que são as bancas. E aí foi quando eu consegui passar, aí fui aprovado em seis concursos, e aí fui pulando até chegar no que eu queria de fato, desde o meu primeiro ano de faculdade, que era na Petrobras, né? Aí comecei na Petrobras em janeiro de 16, né? E aí fui para Manaus. Primeiro fui para o Rio, passei 3 meses no Rio fazendo curso de formação na Universidade de Petrobras. Quando eu me formei no curso de formação, fui para Manaus, a refinaria de Manaus. Fiquei, valores aproximados aí, quase 5 anos lá. Esses 5 anos eu fiquei 1 ano como engenheiro, e aí depois eu fui galgando posições de liderança, né? Coordenação, gerência. No final de 2020, começo de 21, eu fui para outra refinaria já no interior de São Paulo, fui transferido para a refinaria de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Aí fiquei mais uns 3 anos lá também com uma função de coordenação de segurança, né? Tudo na parte de segurança industrial, né? Não tem nada a ver com a segurança corporativa ali, patrimonial. E aí, atualmente, até o mês passado, eu tinha vindo no final do ano passado, né, no final de setembro de 23, eu tinha vindo para a refinaria aqui de Recife, Pernambuco, a RNEST, refinaria do Nordeste, onde eu estava até então. E aí agora eu estou retornando para Campinas, vou ficar lá na refinaria de Paulínia, lá na Replan, que é a maior refinaria do país, como gerente de segurança, meio ambiente e saúde. Tá? Comecei agora dia 1º de junho e estou me mudando para lá agora no próximo mês. Em linhas gerais, essa foi a minha trajetória aí de como eu comecei até onde eu cheguei. Perfeito, muito interessante como que as trajetórias, né, são desenvolvidas. E nesse sentido, você chegou a falar um pouco disso já, mas como foi sua experiência de especialização na área de segurança do trabalho, tendo iniciado como engenheiro químico? Se eu contar para você, vai parecer uma piada, né? Mas uma das minhas menores notas na faculdade foi higiene ocupacional. Não lembro, agora eu não lembro como é que era o nome da disciplina. Ele falava que acho que era higiene industrial, alguma coisa assim. Aí eu lembro que era no 9º semestre. E a higiene é uma área da segurança do trabalho. A gente pensa que a higiene voltada à questão sanitária, não, é higiene ocupacional, é voltada a tratar questões de ruído, calor, né, influências ambientais, condições ambientais que influenciam a atividade do empregado. E foi a minha menor disciplina. Eu olhava assim, pô, já estou terminando o curso, isso aqui é besteira. Menosprezei, foi uma das menores. No final eu passei com a ajudinha da professora, ficou faltando meio ponto, a gente dá aquela choradinha e ela foi lá e acabou considerando e eu passei. E eu tinha uma resistência muito grande, né? Porque assim, a gente que faz engenharia, a gente meio que, às vezes a gente se sente Deus, né? A gente resolve aquelas expressões malucas, Navier-Stokes, não sei o que, aquelas equações malucas ali, termodinâmica. E a gente, pô, eu sou o cara, né? E como que eu vou trabalhar com um negócio desse aqui? Higiene, segurança do trabalho, isso aqui não... E, cara, depois que eu fiz essas andanças aí, quando eu voltei para o Ceará, que eu entrei para essa especialização, no início a contragosto, porque eu não gostava, e depois eu comecei a ver a importância que tinha e o campo que eu podia atuar, ou a área de atuação, e era uma área de atuação que a tendência era só crescer, eu comecei a motivar e hoje em dia eu sou fascinado por isso, sabe? Porque certas coisas a gente tem preconceito por não conhecer. Quando a gente conhece e entende, a gente começa a dar o devido valor, né? Empresa nenhuma hoje, a gente fala muito em português é o ASG, né? Que é hoje a maioria das empresas elas seguem, que é a questão ambiental, social e de governança. Sem essas 3 letrinhas hoje, empresas grandes elas estão fadadas ao fracasso, né? Compromisso com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança interna corporativa. E a área de SMS, segurança do trabalho e meio ambiente, saúde do trabalhador, ela tem muita influência na parte de ASG da empresa. Tanto que em muitas empresas é essa área que conduz as políticas de ASG. Então, é uma área que falta um pouco assim na universidade de pessoas que conheçam, abracem o tema, né, dos professores que abracem o tema e que demonstrem a importância.
É um mercado de trabalho que é muito amplo, muito vasto, e que ele tem tudo para se fortalecer ainda mais exatamente pelas demandas do mundo moderno hoje. Hoje nenhuma empresa vai para frente contaminando o meio ambiente, nenhuma empresa vai para frente matando empregado, nenhuma empresa vai para frente deixando empregado doente, né? Hoje a sociedade ela é muito crítica com relação a isso. Então, se a gente conhece bem a área, né, e é uma área que eu faço questão de divulgar bastante, né, para o pessoal poder atuar, exatamente porque quando a gente está na faculdade, a gente quer se formar e quer ser aquele cara que vai andar com uma pasta e um HP debaixo do braço, fazendo conta e resolvendo os problemas do mundo. Só que tem muito problema que a gente consegue resolver de uma forma muito mais fácil, que vai gerar muito mais resultado, né? E aí a engenharia, ela acaba ajudando muito, que ela dá para a gente um poder de análise crítica. Eu converso muito, eu me perguntava muito por que eu estudava a álgebra, estudava essas coisas assim tão abstratas, né? E hoje eu tenho uma visão assim, aplicar eu nunca apliquei diretamente, só que essas disciplinas elas me forçaram a desenvolver um raciocínio crítico, e hoje em dia eu sinto que eu tenho uma capacidade muito grande de tomar uma decisão muito rápido, em cima de pouca informação, né? Então hoje as disciplinas de base ali, elas me ajudam na área de SMS a tomar decisões rápidas que a gente precisa, né? E a gente acaba influenciando muito na produção. E a gente encontra no dia a dia da gente inúmeras situações em que, se você fosse seguir literalmente o que está escrito no livro, a gente teria que parar a planta. Parar a planta é prejuízo, tanto para a empresa como para a sociedade. Imagina uma refinaria parando, eu vou deixar de abastecer o mercado. E a Petrobras vai ter prejuízo. Então, aí é onde entra a nossa técnica para poder avaliar tanto o impacto que a gente vai ter, que a gente não quer machucar ninguém nem poluir nada, mas também tem que contrabalancear e não pode parar a unidade. Para em última instância a gente vai parar. Mas até lá a gente vai lançar mão de vários subterfúgios para tentar manter a integridade e a produção caminhando junto. Bem bacana essa questão de como você foi criando um apreço ali, né, pela área. Aos poucos você foi desenvolvendo e gostando mais da área. A gente queria agora saber um pouco mais sobre a trajetória na Petrobras. Você já contou um pouquinho ali, né, como que foi. A gente queria saber mais sobre o processo de entrada, como que foi e quais que você achou que foram os fatores decisivos para a sua contratação. Sim, a Petrobras ela é uma empresa que ela é um reflexo do país, né? E eu não vou entrar em questões políticas nem nada, mas ela é um reflexo do país. Se o país ele está em uma onda de ascensão, a Petrobras ela está também, até porque meio que a Petrobras ela é uma parcela do PIB, então ela é um reflexo. E quando eu entrei em 2016, a prova quando eu fiz foi em novembro de 2014. Não, primeira semana de dezembro de 2014, se não me engano, eu fiz a prova. E estava ali no começo da crise ali de Lava Jato e tudo. E eu fiz a prova já assim, mas eu não vou passar, porque nunca esqueci os números. Eram 3 vagas para o Brasil todo e deu 4.333 inscritos. Eu falei, pô. E eu olhava assim, meus professores fazendo a prova do concurso também, eu falei, tá maluco, o cara que me deu aula eu vou passar? Quem vai passar é ele, né? Só que concurso ele não mede esse tipo de coisa, né? Ele mede aquele cara que consegue decorar ali as linhas, os subitens, as notas de rodapé, né? Principalmente um concurso como o da Petrobras. E aí eu fiz em dezembro de 14, quando foi em novembro de 15, eu recebi o telegrama, né? E aí foi o processo admissional de qualquer empresa, que a Petrobras, embora seja um concurso público, ela é regida, a gente é regido pela CLT, a gente não é aquele empregado com estabilidade, que não pode ser demitido, muito embora para que tenha uma demissão por justa causa, tem todo um processo ali bem grande até chegar numa situação como essa, né? Mas a gente é regido pela CLT. E aí fiz todo o processo, exame admissional, vários exames que tinha que fazer, psicológico, exame mesmo físico, né? E aí quando foi em janeiro de 16, eu embarquei para o Rio, no dia 11, e no dia 12 de janeiro de 16, eu assinei a carteira. E a trajetória foi mais ou menos essa que eu falei com vocês, né? Entre 11 de janeiro e final de março de 16, eu fiquei no Rio. A Petrobras ela tem a Universidade Petrobras,
Porque o que ela entende? As universidades convencionais, né, que a gente tem, elas formam muito bem, elas te dão uma base muito boa. Mas é complicado eu te pegar recém-formado e te jogar dentro de uma plataforma, de uma refinaria, porque tem detalhes do negócio que você precisa conhecer, e que a universidade ela não tem essa expertise e nem deve ter. Não cabe à universidade te formar para uma empresa, ela tem que te dar o conhecimento básico, e dali a empresa, se quiser, ela te formar, ela te construir como profissional, né? E aí aí eu fiquei na Universidade de Petrobras, lá no Rio, né? Nesse período a gente já é empregado, ou seja, recebia salário, benefícios, tudo, para estudar, que é uma grande vantagem que a Petrobras tem, né? Vocês, se fizessem para engenheiro de processamento, né? E eu já deixo a dica, aproveitem que a gente está numa maré boa, os concursos estão voltando da Petrobras, então se puderem façam, né? Vocês, Túlio, Henrique, Vitor, ou então quem estiver escutando também. São vários concursos de nível médio e superior agora, que a gente está soltando até para repor o efetivo dos últimos anos que saiu. E aí eu fiquei esses 3 meses, desses 3 meses, se vocês fizerem o que eu estava falando, né? Se fizer engenheiro de processamento, eu acho que, se não me engano, são 11 meses de curso de formação. Você fica quase um ano estudando, mas já como empregado da companhia. Eu acho que são 10 meses mais um de estágio em alguma unidade da empresa. Quando foi no final de março, eu fui para Manaus e eu falava assim, cara, eu vou para qualquer lugar, eu tô na Petrobras. Eu só não queria ir para Amazonas, né? Aquela história de preconceito a gente não conhece, e dito e feito, só tinha 2 vagas. Era para ir para Macaé ou ir para o Amazonas. Eu falei, pô, parece piada, né? Eu acabei optando pelo Amazonas por conta das questões pessoais da minha esposa. Seria mais fácil para ela conseguir transferência, ela trabalha em empresa privada, seria mais fácil ela ir para uma capital do que ir para o interior do Rio, lá para Macaé. E foi onde eu agradeço muito essa escolha que eu fiz no escuro, mas eu acabei acertando, porque eu fui para uma refinaria que ela era a segunda menor, ela só perde para a do Ceará, a Lubinó, no sistema Petrobras, né, das empresas do sistema. Só que era uma refinaria que, embora fosse pequena, ela tinha todos os processos que uma refinaria grande tem. Processos de gestão, tudo que você tem que aprender. Ou seja, eu consegui aprender num ambiente muito mais, com um volume de controle menor. Então, consegui fazer ali um intensivão bem, e aí vai depender também de cada um, né? Também eu corri atrás, fiz questão de, quando me ofereceram posições de gestão, de assumir, porque as pessoas pensam que assumir um cargo de liderança, de gerência, de coordenador, é o salário. Tem muitas variáveis além do salário e muitas responsabilidades, né? Quando você assume, você tem várias coisas que tem que abdicar. Seus horários ficam uma bagunça, suas férias, quando tem. Então, assim, tem uma série de coisas. Só que eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser uma liderança dentro da empresa. Na empresa que eu sonhei em trabalhar, eu queria ser um gestor e contribuir para essa empresa. E aí fiquei nessa empresa, na refinaria de Manaus por 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses como engenheiro de segurança, responsável técnico, né? E aí, em seguida, fui para a área de saúde, já assumi a coordenação na área de saúde ocupacional, aí onde eu fiquei 1 ano e pouco, depois fiquei mais um ano e pouco, 2 anos como gerente de segurança industrial, né? E depois fui para gerente de SMS, ou seja, cuidando das 3 áreas, segurança, meio ambiente e saúde. Aí foi quando eu fui transferido para São José dos Campos, onde eu fiquei como coordenador. A refinaria de São José dos Campos é uma refinaria extremamente estratégica para a Petrobras, porque ela produz 80% do combustível do aeroporto de Guarulhos. Então você imagina que, se der algum problema na refinaria, e é tudo isso que você tem que ter na cabeça, né? Você pode falar assim, pô, a situação ali tá estranha. Deixa eu parar, vou parar tudo. Às vezes você consegue resolver sem parar a planta. E se eu parar a planta, daqui a pouco eu estou parando o aeroporto de Guarulhos. Parando o aeroporto de Guarulhos, eu paro o país todo, é o maior aeroporto do país. Então, é uma série de coisas que, por isso que a gente não é cartório, né? Porque se fosse uma atividade de cartório, só pega, recebe carimbo e passa para frente, não precisava ser engenheiro. A gente é engenheiro exatamente para, em situações adversas, encontrar uma solução para poder resolver o problema com o menor impacto. E aí, no final do ano passado, eu decidi voltar um pouquinho para perto de casa, aí abri mão um pouco, até porque eu estava com um filho pequeno, tinha acabado de fazer 1 ano, tenho uma filha de 4 anos, fez agora, e um pequenininho que está com 1 ano e 9. Na época ele tinha acabado de fazer 1 ano, eu falei, eu quero voltar um pouquinho para casa, perto dos meus pais, e aí vim para a refinaria aqui de Pernambuco, que é em Recife, que é perto de Porto de Galinhas,
E aí eu estava até agora, como engenheiro, estava atuando muito na área de meio ambiente e de fatores humanos, que é uma outra vertente também, que as empresas vêm atuando muito, que a gente desenvolveu tantos processos que a gente hoje enxerga que a influência do humano nos processos ela é muito grande. E aí agora a gente tem que parar de olhar um pouco assim, para os processos e olhar mais para a pessoa mesmo. Em algum momento a gente tinha que desenvolver máquinas, equipamentos, procedimentos. Hoje em dia a gente tem que continuar. Mas a gente tem que olhar muito agora para as pessoas também, a influência delas. Né? É esse que é a parte de fatores humanos. E aí foi quando eu participei de um processo interno, seletivo interno, né, que a Petrobras ela tem essa opção. Tanto ela consegue selecionar gestores por indicação mesmo, um gestor que vai trabalhar alguém com ele pode convidar, desde que atenda todos os requisitos ali de integridade, de gestão, ou ela faz processo interno. Eu me inscrevi no processo interno e fui para uma outra área. Eu estou voltando agora para São Paulo, próximo mês. Vou ficar na maior refinaria da Petrobras, a Replan, que fica lá em Paulínia, do lado de Campinas. Né? E estou trabalhando também na área de SMS, mas na parte de manutenção predial, não diretamente ligada à planta de produção, mas à atividade de suporte à produção. Então é mais ou menos essa. E quando você perguntou da questão de admissão, a admissão, infelizmente, no caso da Petrobras, ela só é via concurso público, né? A não ser no caso dos estagiários, eu acho que agora eu não lembro se estagiário ou menor aprendiz, mas ainda assim tem um processinho seletivo lá. Então a gente não consegue hoje, dentro da companhia, chegar, vou contratar o Túlio ou o Vitor, por exemplo, né? É mais dessa forma. Eu acho que eu varri toda a pergunta aí. Perfeito, muito interessante também o quão críticas são as decisões, né, como você havia falado do aeroporto. E também, seguindo a pergunta passada, que você começou a responder, como que você conseguiu chegar nesses cargos de liderança? Teve alguma dificuldade nessas admissões, nesses cargos de gerência? Assim, a Petrobras, ela te dá, ela fala que ela tem uma carreira em Y, né? Para quem quer seguir, né? Porque senão você pode continuar ali como técnico ou engenheiro na sua carreira normal. Mas para quem quer sair dessa área, você tem uma carreira em Y, né? Você imagina no Y, você está vindo aqui e aí tem a perninha de cima ali, as duas perninhas. Você tanto pode ir para um lado de consultoria, como você pode pegar outra perninha e ir para o lado da gestão. Né? A parte de consultoria, ela é uma parte que ela é bem afunilada, né? Mas tem bastante vaga de consultor, mas ela é uma área mais afunilada e ela é realmente para quem gosta da parte técnica, que é quando você vai realmente se especializar em algum determinado assunto e a companhia ela vai fomentar que você se desenvolva ainda mais. No caso de vocês, por exemplo, aí, né, se entrasse, não, eu quero ser consultor na área de destilação, na área de craqueamento, na área de plantas de coque. Então, a gente tem consultores nessas áreas. E aí o pessoal roda o mundo, vai em refinarias de outros países, fazem cursos, mestrado, doutorado, entendeu? Então, e a Petrobras, ela possibilita isso. Só que é uma gama menor, até porque a gente não precisa de tantos consultores do mesmo assunto, né? Então, é uma gama menor. Para o caso da outra perna, que é a perna de gestão, o primeiro passo é querer, né? Porque você tem que abrir mão de várias coisas, né? E o salário não é tudo. E quando a gente começa, por mais que você vá para um cargo de liderança, o incremento salarial, se você fosse olhar assim, pela qualidade de vida que você tem que abrir mão um pouco, talvez nem valesse a pena. Tanto que quando eu aceitei os primeiros cargos meus, em nenhum momento eu perguntei quanto eu ia ganhar, mas eu falei só assim, eu não quero saber quanto é, eu vou aceitar. Porque era uma decisão, eu queria ser gestor. E eu gostei de ser. Foi uma decisão que depois eu falei, ainda bem que eu tomei essa decisão. E a Petrobras, ela possibilita, ela te dá essas chances. Você precisa ali também ter um superior seu que lhe ajude também. Aí por isso que também tem que ter um pouquinho ali de sorte, porque às vezes tem que ter um superior que enxergue. Também começa a lhe dar oportunidades para você assumir alguma interinidade, tipo, ele vai sair de férias, você vai lá e cobre. Ou então alguém de uma outra área pergunta, pô, não tem ninguém aí que consiga substituir? Pô, tem um garoto bom aqui, tem um Vitor aqui, ele
cara é bom, leva ele lá que ele dá resultado. E aí você vai lá e cobre, e aí você vai ganhando experiência, né? Agora é muito assim, de perfil, porque tem muita gente que quer exatamente pelo benefício, mas quando começa a ver as responsabilidades que vêm junto, a pessoa acaba meio que desistindo, né? Porque junto com os benefícios que é... Porque, assim, voltando para o começo, por que eu gosto de ser gestor na companhia, né? E eu gosto disso. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Se eu fosse só o engenheiro de segurança, eu receberia ali uma diretriz e eu teria que fazer. Por mais que eu não concordasse, eu só não faria se fosse alguma coisa ilegal. Que não, a gente não recebe ordem ilegal para poder cumprir. Mas às vezes você enxerga, pô, tem uma forma melhor de fazer. Mas você está só como engenheiro ou um técnico, seu gestor está mandando, você tem que fazer. Por mais que você evidencie, se ele achar que é a melhor forma, você tem que fazer. E eu gosto de ser gestor porque eu gosto de fazer as coisas da minha forma, do meu jeito. Isso é o que me motiva, não é o salário. Eu me sinto satisfeito em indo trabalhar quando eu olho os processos que eu estou enfrentando ali no dia a dia, as tomadas de decisão, e eu tomo as minhas decisões. Arco com elas depois, mas são as minhas decisões, a minha forma de fazer. E aí é muito de perfil. Eu tenho colegas que eles até têm vontade de ser gestores, mas que você sente ali que na hora que é para tomar uma decisão um pouco mais simples, meio que já dá uma travada. A pessoa já dá uma travada ali. Pô, mas isso aqui... Cara, você nunca vai ter... E quanto mais você sobe, menos informação você tem e mais impacto uma decisão sua vai gerar. Então, quanto mais você sobe, mais você tem que apurar teu poder decisório ali e ter uma visão mais holística, mais sistêmica e enxergar que, às vezes, um simples e-mail, uma simples assinatura, uma decisão muito simples ali é o efeito borboleta do filme, né? Uma decisão muito simples aqui, daqui um mês, 1 ano, 10 anos, vai reverberar de uma forma que vai dar algum impacto. Então, e aí é perfil e também, assim, uma coisa que é muito da... Vou falar da minha geração com a de vocês. Vocês devem ser uns 10 anos mais novos que eu. A minha geração tinha muito isso, mas eu ainda vejo também, a cada geração que passa, a de vocês eu vejo um pouquinho mais, que é esse anseio de crescer muito rápido. A gente tem que ter essa ambição, a gente tem que querer crescer, só que a gente tem que dar um passo conforme a nossa capacidade. Falo isso porque a liderança, esse poder de decisão, ele vai sendo construído. A confiança para você tomar uma decisão, ela vai sendo construída. Você primeiro toma uma decisão simples que vai afetar só você, depois você começa a tomar uma decisão que pode afetar 2, 3 pessoas, daqui a pouco vai afetar um setor, daqui a pouco afeta toda a planta, daqui a pouco afeta a companhia. Então você não pode sair de uma decisão simples e agora querer virar diretor da empresa, uma decisão que vai afetar o país, né? Que aí é isso onde eu vejo que algumas pessoas se perdem na gestão e às vezes se decepcionam, porque pensam assim, pô, minha carreira está devagar, não estou conseguindo crescer. Mas, cara, tudo no seu tempo. A gente tem que construir essa experiência, porque assim, muita decisão que a gente toma são com base em vivências passadas que a gente já teve. Então, hoje eu tenho quase 9 anos de empresa, e nesses 9 anos, felizmente ou infelizmente, né? Felizmente porque eu tive várias experiências boas, mas infelizmente também tive algumas experiências bem ruins e traumáticas, mas hoje eu consigo tomar algumas decisões que colegas meus que têm o dobro de tempo de casa não conseguiriam. Mas porque eu estava em momentos em que eu consegui extrair, tanto aprendi com as situações que eu passei, como aprendi com colegas que tiveram que tomar decisões e eu fiquei só observando o que ele faria naquele lugar, né? E é onde a gente também tem que ter essa humildade de, agora deixa eu parar, deixa eu ver, esse cara não está aí onde ele está à toa. Ele está aí porque ele tem toda uma história. Então, a construção se dá dessa forma, tá? E aí é uma dica que eu deixo para vocês, né? Por mais ansiedade que tenha, vamos com calma, cara. O ir com calma não quer dizer ir devagar, né? Mas o que eu converso muito, eu falo muito com a minha equipe em várias coisas que a gente faz lá, eu falo, cara, o que a gente está fazendo aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Na corrida de 100 metros, você tem que disparar e tem que chegar logo. Na maratona, o objetivo já é chegar no final e você tem que ir no ritmo mais cadenciado. Você não precisa disparar, porque senão você vai chegar na metade do percurso e não tem mais energia.
Então, a gente tem que encarar a linha de gestão e a carreira de vocês também. Não, eu não quero, Felipe, eu quero ser um engenheiro. Ainda assim, você não vai chegar lá de cara agora na empresa, Túlio, e vai chegar para você uma demanda para você projetar uma planta de craqueamento. Não vai. Primeiro, porque você não tem essa experiência, e segundo, porque ninguém vai chegar e falar, não, o cara entrou agora. Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa ter é esse sentimento de que a gente tem que estar numa corrida, mas não precisa ser uma corrida de 100 metros em que a gente tem que disparar ali. A gente tem que estar numa maratona, num ritmo constante, naquele sentimento de sempre estar indo para frente. Às vezes a gente vai para frente ali num ritmo um pouquinho mais devagar, mas vai. Mas vai. E em alguns momentos a gente tem que ter a consciência também que retroceder é ir para frente. Às vezes a gente pode ter tomado alguma decisão na carreira da gente e que lá na frente, poxa, não era por aqui. Retrocede. Porque esse retroceder quer dizer que você reviu o percurso, reanalisou, mudou a rota, ajustou a vela e foi. Porque daqui a pouco você ia continuar, não, agora eu não posso voltar atrás. E vai seguir numa linha ali, vai ficar infeliz, não vai conseguir render, gerar resultado. Então tudo isso é experiência, é o dia a dia, é o que a gente vai vivendo, que a gente consegue perceber ali. A formação ela é muito no dia a dia. Lógico que a empresa ela dá alguns cursos para a gente, ela possibilita que a gente se especialize, mas é o dia a dia, o contato com as pessoas, com os processos que formam. Tá? Muito bacana essa possibilidade, né, que a Petrobras oferece de estar podendo estar crescendo ali dentro da empresa, né? Mas como você comentou, vem mais responsabilidades, né? E tem que saber que tudo vai acontecer ali no seu tempo. Falando agora um pouco ali sobre o setor petrolífero, você poderia citar para a gente algumas tendências e inovações na área que você atua? Na área que eu atuo, especificamente, assim, tem bastante coisa de tendência realmente aí, que na minha opinião ela veio para ficar e se a gente não seguir, a gente vai afundar. Eu quero dizer, né? Hoje a gente está vivendo um momento de mudança climática, tanto que a Petrobras, ela, há alguns anos, ela está criando estruturas dentro da empresa para suportar a tomada de decisão na área de transição energética e mudanças climáticas. Né? Ela não está fazendo isso porque teve uma ideia brilhante, não. Todos os pares da indústria de óleo e gás estão na mesma toada de atuar na transição energética. Né? Então, tanto a área de SMS como a própria área de engenharia de processos também tem muito disso, muito dessa atuação na transição. A gente virar a chave da empresa ali para uma empresa com menos geração de CO2, menos impactos ao meio ambiente, que a gente consiga contribuir mais. E a área de SMS, como eu falei, está muito ligada à área de ASG, né? E a gente tem hoje, trabalha muito com indicadores e projetos nessa área de reuso de água, né, de aproveitamento de energia. A área de engenharia de processos entra muito na parte de otimização energética das plantas, na parte de projetos. Hoje a gente está com muitos projetos, isso está na mídia, na área de energias renováveis. Então a Petrobras está com projetos aí de eólica offshore, eólica onshore, de plantas de energia solar, de plantas de biorefino, onde a gente vai utilizar óleo vegetal para a produção de combustíveis. Está na produção também de diesel renovável, a gente chama de diesel R, são um diesel que a gente injeta óleo vegetal a determinada proporção junto com óleo mineral, com petróleo, para produzir um diesel. Né? E aí tudo isso daí em parceria também com a ANP, que é o órgão regulamentador, para a gente conseguir certificar o produto e ir para o mercado. Então tem vários, tem SAF, que é o combustível sustentável de aviação, também a empresa está se especializando. Então, assim, nesse ponto tem muita parceria grande aí da área de SMS com a área de engenharia de processos, que é quem faz esse desenho todo aí, essas otimizações, para que a gente consiga ser uma empresa que realmente, né, e a gente tem esse valor na política da empresa de segurança, valor de segurança das pessoas, o valor com o meio ambiente, uma responsabilidade ambiental, social também, né? Então, tem esse link muito, muito grande e bastante promissor. Como eu falei, se a gente hoje
ficar só voltado à exploração e venda de petróleo, a gente vai conseguir garantir um lucro muito bom no curto prazo. Só que aí a gente vai estar matando a empresa no médio e longo prazo, porque daqui a pouco é uma matriz que ela não vai acabar, porque a gente vai continuar precisando de petroquímica, plástico, vários tipos de plásticos, a gente vai continuar precisando de óleos lubrificantes. Então, assim, a gente vai continuar precisando, só que a gente vai ter que virar um pouquinho a chavinha ali e começar a gerar outros produtos, porque a demanda por combustíveis fósseis, ela tende ali se não me engano, eu vi algum artigo que o pico vai ser em 2030, por volta de 2030. Depois de 2030 vai virar uma curva que vai começar a descer. A gente ainda está numa crescente ainda de consumo e daqui a pouco a gente vai começar a descer. Então a gente tem que realmente ter essa viradinha de chave, e nesse ponto a engenharia de processo, a engenharia química e o SMS, eles caminham juntos aí, de mão dada. Seguindo, né, nessas tendências atuais, você poderia contar um pouco mais sobre o que é o SMS e sua importância nas empresas? É bem legal, Vitor, essa sua pergunta. Se o Felipe do final da faculdade tivesse assistindo esse bate-papo aqui, escutando esse podcast aqui, talvez não tivesse tanto preconceito com a área de segurança do trabalho. Por isso que é interessante, assim. SMS, o nome já diz ali, né, as 3 letrinhas, segurança, meio ambiente e saúde. Aí tem empresas que chamam de HSE, né, em inglês, Health, Safety and Environment. Tem empresas que chamam de SSMA, segurança e saúde. Eu não lembro agora o que seria a outra letra. Aí tem umas que botam o Q de qualidade, mas é tudo a mesma coisa, porque em algumas empresas a qualidade está junto com o SMS, né? Então, assim, vai depender um pouco ali. Mas, em linhas gerais, é um setor que toda empresa tem, pelo menos deveria ter, as maiores com certeza têm, e cuida dessas 3 áreas, que são áreas que elas não estão ligadas diretamente à atividade fim da empresa, mas influenciam diretamente no resultado da empresa. Né? Pegando um exemplo aqui, segurança, né? A segurança, a gente tem tanto a segurança industrial, ocupacional, e temos a segurança de processo, que estão juntas ali. Então, por exemplo, a segurança ocupacional, que é uma das áreas que a gente cuida, no SMS, ela vai olhar para você. O Vitor, dentro da unidade, o que eu tenho que fazer para garantir a segurança dele? O que é para ele vai subir numa escada, marinheiro, ele está andando na unidade, tem canaletas na unidade, o que a gente vai fazer? Vamos cobrir canaleta, vamos colocar proteções em escadas, questão ambiental, vamos tentar eliminar emissões, pequenas emissões ali, pode ter um benzeno, pode ter alguma H2S, alguma coisa que se o cara respirar ali, ele pode acabar morrendo, ou então pegando uma doença ocupacional. Ela é muito voltada para isso. É um ruído excessivo, então a gente bota em clausuramento, mexe na configuração de equipamento. Tem a segurança de processo, que hoje está muito em voga, porque segurança de processo são eventos de baixa frequência, mas de elevada criticidade e severidade. São vazamento, explosão, incêndio, e também está muito voltado para essa área de SMS e caminha junto com a engenharia de processos, a engenharia química, onde a gente vai ver, eu lembro na faculdade que a gente tinha uma disciplina que era de automação e controle, onde a gente via malha de controle, malha aberta, falha fecha, falha abre, esse tipo de coisa, tipos de válvula, controladores, e aí é uma das áreas que a gente vê também, aí vai avaliar a questão de integridade, tem resistência dos materiais, a gente acaba verificando na unidade também, por questão de segurança de processo, às vezes a corrosão está aumentando, você acaba rompendo uma linha, acaba tendo um vazamento, acaba tendo um fogo. Então, isso é a parte de segurança de processos que a gente vai avaliar, junto com as ferramentas de APR, RASOP, essa série de coisas. Aí a gente tem o M, do meio ambiente, que talvez seja a área mais regulamentada dentro de uma refinaria. É requisito e norma para tudo que é lado para poder seguir na área de meio ambiente. Dos mais diversos padrões, CONAMA, órgão ambiental, órgão federal, tudo, vigilância sanitária, tem tudo. E aí o que acontece? E influencia muito no dia a dia da refinaria também, né, seja da refinaria, seja da planta de gás, seja de uma térmica, seja de uma plataforma de petróleo,
porque ali é onde o órgão ambiental vai te dar uma licença de operação. Só pode funcionar com licença de operação. E essa licença de operação vai ter condicionantes. Para você funcionar, você tem que emitir tantas toneladas por dia de SOx, NOx. Os efluentes só podem sair com tanto de amônia, tanto de óleo graxa, tantos ppm disso, tanto daquilo. Entendeu? Então ele começa a dar uma série de condições. Os resíduos que são produzidos, desde resíduos de recicláveis até resíduos contaminados de hidrocarboneto, resíduos de manutenção, sucata, você tem que tratar de determinada forma. A fauna que você está impactando ali, uma refinaria, ela está onshore, em terra. E ali vai ter fauna ali, vai ter tanto animais, né, cachorro, gato, como pode ter também capivara. Tem unidade nossa que aparece capivara, aparece jacaré, aparece cobra. E aí você também tem que ter um plano de manejo de fauna, de biodiversidade. Então o meio ambiente atua nessa forma. E a saúde ocupacional, que atua na parte de saúde do trabalhador, das condições do trabalhador, da ergonomia, como que o ambiente, a gente vai ter que ajustar o ambiente para que o trabalhador tenha qualidade de vida e gere bons resultados, né, garantindo a saúde física do trabalhador. E as 3 áreas em conjunto, em uma emergência, também atuam. Tivemos um vazamento com algum fogo, alguma coisa, a área de segurança vai atuar na contingência ali para poder apagar aquele fogo. A área de meio ambiente já vai atuar para ver se o resíduo ali, o efluente que a gente usou para poder apagar o fogo não vai estar contaminado com óleo, com alguma coisa, e para onde que vai isso aí? Eu não posso jogar num corpo hídrico, no corpo receptor, tenho que tratar antes. A área de saúde já entra também para poder ver se tem alguma vítima para poder dar o primeiro atendimento. Então, é onde, não, em uma emergência, onde as 3 áreas atuam. Graças a Deus que a gente faz um trabalho de base muito forte e a gente não vive de emergência, né? A gente faz mesmo o nosso trabalho rotineiro ali para poder dar sustância, dar força, dar robustez para que evite uma emergência. Mas a área de SMS é mais ou menos isso e muito mais coisa, porque aqui a gente não tem tempo e não é escopo também abrir, mas é uma área bem atrativa. E para a área de engenharia química, o engenheiro químico que quer ser engenheiro, a Petrobras ela abriu uma área nova agora, esse concurso, o último concurso de nível superior foi o primeiro que teve o cargo de engenheiro de segurança de processos. Até então, a engenharia de segurança de processos ficava com os engenheiros de segurança do trabalho que se especializavam nessa área. Só que segurança de processos é uma área tão grande e tão importante dentro da companhia, e ela é transversal, pega de plataforma, planta de gás, a refinaria, que aí criou-se o cargo novo, a Petrobras está formando, ou seja, o engenheiro químico é das graduações que são aceitas, entra, a Petrobras forma engenharia de segurança de processos na Universidade de Petrobras, também quase 1 ano de formação, e aí vai atuar com segurança de processos nas unidades. É essa parte, a Petrobras criou um segmento novo dentro da empresa para poder atuar, tanto tamanho e valor que ele tem. Então fica a dica também, quem não quiser ir para a área de segurança, de engenharia de processos, otimização de planta, essas coisas, dá para ir para a parte de segurança de processos, que é bem atrativa também. Muito interessante, é uma área que está muito em ascensão agora, né? Sim. E você, como gerente, né, de SMS, a gente queria saber um pouco quais são suas principais responsabilidades e desafios que você costuma enfrentar no dia a dia. Assim, Túlio, é bem legal. E aí, assim, a gente poderia até dizer assim, vamos esquecer que é de SMS, pode ser gerente de qualquer outra área. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, e eu sempre falo com os colegas e tudo, e a gente aprende no dia a dia, né? É que a gente não é gerente da bomba de incêndio, ou então da bomba de carga da unidade, ou da torre de destilação, ou da planta de coque. Eu não sou gerente disso. Eu sou gerente de pessoas. Eu sou gestor de pessoas que atuam na manutenção da bomba, que atuam na torre de destilação, que operam a planta de coque. Então, o gestor, ele é gestor de pessoas que geram resultados. Gerente nenhum, ele dá resultado. Quem dá resultado é a equipe dele, são as pessoas que dão resultado, através de diretrizes, alguma orientação nossa, mas são as pessoas. Então, assim, o grande desafio, e aí também, para quem gosta, o grande motivador é você lidar com pessoas. Lidar com pessoas é o grande desafio, porque ainda mais numa empresa como a Petrobras, você tem gente do Oiapoque ao Chuí, tem gente do Brasil todo, das mais variadas culturas, mais variadas criações, né? Então, o grande desafio que a gente tem é como que a gente faz para causar sinergia entre as pessoas,
para que as pessoas tenham um ambiente saudável, um ambiente harmônico, que elas consigam gerar, você consiga extrair o máximo de resultado. Né? Você tem N formas de fazer gestão. A minha forma que eu gosto é de tentar deixar um ambiente mais leve para a equipe. Isso não quer dizer que é sem responsabilidade, todo mundo sabendo da sua responsabilidade, mas um ambiente que não fique tão estressante. A gente tem que ter sempre um nível de estresse, porque o nível de estresse é aquele que te mantém atento e com foco para resolver determinadas coisas, mas é aquele nível de estresse saudável ali, de tensão ali, de foco, né? Se a gente passa do ponto, a equipe no curto prazo até vai te entregar, mas aí no médio e longo prazo você acaba estragando a equipe, você perde a equipe. E na hora que um gestor perde a equipe, dificilmente ele consegue trazer de volta, porque a confiança que existia ali foi trincada, foi quebrada. E aí você não consegue. E aí o mais difícil é a gestão de pessoas. E uma coisa tão importante, né, não é mais importante, mas tão importante quanto é o que eu falei no começo, é a tua capacidade de tomar decisão. E aí tem uma frase do Cortella que é bem interessante, fala, cara, você tem que tomar decisão, a melhor decisão, com as informações e a condição que você tem, até que você não tenha condição melhor de tomar uma decisão e fazer uma coisa melhor. Então, assim, se a gente for ficar esperando, é que nem casamento. Tem alguns amigos que, eu não posso casar agora porque eu não me formei. Aí depois fala, não, mas eu não posso me casar agora porque eu não tenho emprego. Aí consegue um emprego. Não, eu não posso casar agora porque eu não comprei carro, aí compra o carro. Se você for ficar esperando o momento perfeito, você nunca vai ter. Mesma coisa é tomada de decisão quando você está na liderança. Você nunca vai ter 100% das informações para poder cravar. Agora sim, vamos por aqui. Até porque, se a gente trabalhasse sempre com 100% das informações, você concorda comigo que não precisava ter gestor. Qualquer pessoa podia estar lá. Você entrava numa planilha de Excel e falava assim, criava um robozinho e falava, ó, todas as variáveis estão aqui mapeadas. O robozinho vai fazer uma conta e diz, vira para a direita, vira para a esquerda. Não, cara, às vezes você tem, quando mal tem uma, tem duas variáveis ali no meio de 10, 15, 20. E o que você tem que fazer? Com base nas suas experiências, pega aquilo dali e fala, cara, onde a gente tem um risco menor de dar problema, é para cá, vamos para cá. Se lá na frente você viu que está errado, tenta ajustar as velas, muda o rumo e vai para o outro lado. Mas você tem que tomar a melhor decisão e não se arrepender dela. Por quê? Porque você tomou a decisão que você podia tomar com aquilo dali. Depois você vai lá e tenta ajustar o rumo. Então, a grande dificuldade, ao mesmo tempo, o grande motivador é que a gente é gestor de pessoas. Então, a primeira coisa, tem que gostar de gente. Não dá para ser gerente sem gostar de gente. Eu tenho vários exemplos, dentro e fora da companhia. Vários fora também, de amigos que estão fora, que são gestores assim que dão excelentes resultados e que a equipe é toda hora se afastando com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E, tipo assim, o cara começa a dar muito resultado. Daqui a pouco ele vai embora, o outro gestor que chega, pega uma equipe esfolada e a equipe de uma hora para outra despenca. Aí o pessoal fala, pô, bom era o cara lá que dava resultado. Esse agora é muito ruim. Mas será que o cara é ruim? Olha a equipe que ele pegou, o outro esfolou a equipe, aí foi reconhecido e aí subiu. Só que aí quem chegou agora pegou a equipe acabada. Até você reconstruir aquilo demora. Então você tem que gostar de gente. E saber que gente tem dificuldade, né? Que pessoas têm problemas, pessoas ficam doentes, pessoas têm desejos e ambições, tem que gerir expectativas, e ao mesmo tempo você tem que equilibrar os pratos entre gerir a expectativa das pessoas e gerir as expectativas e necessidades do negócio. Isso é que é legal. Ao mesmo tempo que é difícil, é o que motiva a gente a tomar as melhores decisões. Realmente são, assim, ensinamentos para a vida, né? Que você acabou de falar, assim, tanto para a vida quanto para a Vale gerência. para a vida. Sim. Vale para a vida. Isso aí você pode usar para a sua casa. Fazer a gestão da sua casa com seus filhos, com a sua esposa. Você não é gestor da casa, você é gestor da sua família, que está dentro daquela casa. Então, assim, você pode levar para N lugares. Sim. Como a Petrobras está lidando com questões ambientais e quais são as iniciativas mais importantes em curso para minimizar o impacto ambiental nas operações? É como eu falei, né? Isso aí já comentou aqui, mas ela está numa pegada de transição energética. Se pegar o plano de negócios da companhia desde o ano passado, né? O plano de negócio nosso é muito voltado para a transição energética justa. Então, a transição energética que a gente consiga fazer de uma forma
que a gente não perca valor no negócio, porque também a gente não pode falar assim, vou fazer uma transição energética. A partir de hoje eu não vou mais fazer exploração de petróleo, não vou mais refinar nada e vou só agora gastar dinheiro, investir em plantas eólicas. Ok, só que isso aí não é justo com o negócio, não é justo com os investidores da empresa, não é justo com o país. Então a gente tem que estar, a Petrobras está dentro de um momento de transição, onde ela está começando a aumentar o capital dela, o CAPEX dela, em projetos de baixa emissão ou projetos renováveis, né? Em projetos de carbono neutro, por exemplo. O carbono neutro são projetos em que o ciclo de vida do produto não é que a gente não emite, mas que no ciclo de vida, desde a exploração até a destinação, ali, até o uso, até a queima do produto, até o uso do produto, a gente num balanço de massa ali, tudo que eu gerei, eu consegui também abater em algum momento. A gente chama de produtos de carbono neutro, né? Plantas de carbono neutro, em que a gente consegue, tudo que a gente emitiu de um lado, a gente consegue abater de outro. Então, assim, tem N produtos, N processos que a empresa está investindo, desde projetos sustentáveis, totalmente renováveis, como eólica, solar, que eu falei para vocês, até projetos de transição e com uso de matéria-prima renovável, como eu falei do diesel renovável, onde a gente continua usando petróleo, mas também vai utilizando óleo vegetal, então o SAF. Então, assim, tem vários processos que estão em andamento para que a gente consiga fazer essa transição energética. A gente vai continuar explorando, continuar refinando, mas, ao mesmo tempo, parte do dinheiro a gente vai começar a investir, já está investindo esse CAPEX em projetos renováveis. Exatamente porque a sociedade hoje ela não admite mais empresas que não têm esse foco na sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. A gente está vendo aí vários fenômenos aí, Rio Grande do Sul, tá vendo queimadas no Pantanal, queimadas lá na Califórnia, um verão maluco na Europa, lá o pessoal morrendo de calor. Então, esses aí são tudo eventos que a gente não pode negar que estão ligados a essa mudança climática. E se a gente continuar no ritmo que está, é injusto com as futuras gerações que a gente gaste tudo agora e não deixe nada para eles, né? Muito bacana, é uma questão que está muito em alta, né? A questão do compromisso com o meio ambiente. O papo foi bem bacana. Para a gente finalizar, a gente queria que você desse um conselho para novos engenheiros ali que têm vontade em estar ingressando e progredindo na sua carreira na Petrobras e até se especializando na segurança do trabalho. Aí, de novo, né? Se o Felipe, que entrou em 2007, tivesse ouvindo esse Felipe aqui de hoje, eu acho que teria fluído um pouco mais fácil, com menos ansiedade, assim, a graduação. O que eu queria dizer, né? A gente, na faculdade, a gente é muito motivado, não sei vocês, mas eu acredito que seja, é muito motivado a nota, ser o melhor aluno, aquele com as maiores notas, aquele cara que sabe resolver na mão as equações mais complicadas. Isso tudo é importante, como eu falei para vocês, é importante porque vai desenvolver habilidades que você não percebe. Você sabe resolver a equação, mas mais do que isso, você consegue ter um raciocínio rápido ali e saber para onde ir e o que você vai cancelar, o que você vai considerar zero, só tem valor para cá, esse vetor cancela. É bom por isso. Mas o que a gente tem que abrir a mente, assim, é que não é só isso que conta. Experiências contam também. Eu tive um colega que ele está muito bem hoje, da minha turma, e ele hoje trabalha no ramo de energia renovável. E ele foi um cara que ele optou por atrasar um ano a formatura dele, a formação, para poder estagiar e ter uma experiência e se desenvolver. E vários colegas na época da faculdade criticaram. Você é maluco fazer isso. Vai querer ser um técnico ao invés de ser um engenheiro? Hoje ele é um engenheiro e muito bem reconhecido e disputado. Então, o que eu diria é que vocês, né, focassem muito na faculdade de vocês, mas que ela não é um fim nela mesma. E que não tivessem preconceitos, né? Preconceito no sentido de conceito preconcebido de determinada coisa. Como eu tive com a segurança do trabalho e em algum momento ainda bem que eu mudei. Mas que não tenham preconceitos com determinadas áreas, né? Que tenham a mente mais aberta,
que aproveitem as oportunidades. Como eu disse para vocês, eu consegui fazer um estágio que na minha turma só eu consegui, um estágio fora. Mas estágio fora em outro estado, né? Mas por quê? Porque em alguma palestra o colega colocou um e-mail, eu fui lá e mandei um e-mail. Se o cara não me respondesse, ok. Do mesmo jeito que vocês me mandaram um e-mail, eu podia não responder. E eu respondi. Vocês aproveitaram a oportunidade. Então, assim, aproveitar as oportunidades, não ter uma visão míope, né? Olhar só para aquele ponto e mirar naquele mês ali que vocês vão se formar daquele ano. Tem uma série de outras coisas que vocês vão ter que aproveitar, porque daqui a pouco o tempo passou, e aí vocês vão se formar, primeiro aluno da turma, com a nota 10, vai ser uma experiência de vida ali, né? Ser uma experiência que vai agregar no currículo de vocês. E no mais, é olhar as oportunidades também que estão passando, né? Seja concurso público, a Petrobras voltou a fazer concurso público, outras empresas estão fazendo, engenheiros, vira e mexe, Marinha Aeronáutica também, eles pegam engenheiros também para fazer parte do corpo militar. Então, assim, tem vários concursos também que aparecem, se essa for a ideia. Ou então, ser empreendedor também. Eu tenho um amigo da minha turma que tem consultoria na área de meio ambiente, um colega meu também, muito gente boa, o Fábio. Então, assim, o que a gente não pode, e aí a mensagem que eu deixo para vocês, é ter na cabeça que na Federal do Ceará chamava de IRA, eu nem sei como é que chama mais hoje, que é Índice de Rendimento Acadêmico, que é a média, né, a média. O que eu não queria era que vocês saíssem com a mentalidade de que uma média 8, 9, 10 é sinônimo de sucesso. Tá? Isso não é a garantia, isso ajuda, mas não é uma garantia de sucesso. Ter a mente aberta, olhar as oportunidades que estão aparecendo, ver as disciplinas que ninguém às vezes dá valor, e são disciplinas que você pode se especializar na área. Então, aproveitar as oportunidades e viver, né, esse mundo universitário que passa rápido. São 5 anos sofridos ali, mas que eles passam bem rápido. Aproveitar para fazer bastante contato, né, tentar pegar esses programas de intercâmbio e se desenvolver. No final, é se desenvolver e não ter nenhum preconceito com nada, porque senão daqui a pouco você vai estar que nem eu aí, tinha um preconceito com segurança e tudo, e hoje estou trabalhando na área e estou feliz. Pode ser que dê certo, e às vezes pode ser que não. Tá? Boa demais, conselho valioso aí para você ouvinte que está em dúvida na graduação, que está tendo algum preconceito aí, para levar para a vida. No mais, queria agradecer o Felipe por ter compartilhado com a gente um pouco da sua trajetória bem bacana, e agradecer a disponibilidade mesmo. Eu que agradeço, tá? O meu agradecimento aqui, como eu disse, eu acho um momento assim que eu valorizo muito, tanto que quando o Natan, ele fez o convite lá pelo LinkedIn, eu de pronto respondi, e quando vocês entraram em contato também, porque eu acho que se a gente tiver mais oportunidades da indústria conversar com a academia, a gente vai aproximar esses dois mundos que parece que são dois mundos distantes, e até são, mas que se complementam. Então, a gente precisa ter muito mais da indústria dentro do campus, né, que é para a gente mostrar para os engenheiros, para os técnicos, o que de fato o mundo está precisando. Né? Então, são momentos assim e outra, né? Tirar um pouquinho da ansiedade do coração e da cabeça de vocês aí, que eu sei, eu já estive no lugar de vocês, eu sei como é complicado você estar chegando ali no final do curso e não saber o que vai fazer, para onde vai, que carreira vai seguir, se vai ser que nem tinha alguns professores que pegaram a crise ali nos anos 90 e falaram, a maioria dos meus amigos viraram bancário, não tinha vaga para engenheiro, tiveram que trabalhar em banco, e aí começa a vir essa série de dúvidas, de questionamentos. Então aqui tenham mais momentos como esse, mais colegas se predispõem a conversar com vocês para que a gente tire um pouco dessa ansiedade de vocês e ajude a fazer um Brasil forte, com engenharia forte. Um país com engenharia forte é um país forte, né? Porque a engenharia, aquela mola propulsora ali, a gente tem que investir mais e ter mais engenheiros, mais técnicos bons, para a gente ter um país que usa a cabeça, né? Perfeito. Finalizando mais um papo de aqui. Queria pedir para você ouvinte seguir a gente no Instagram, @divulgueaqui_UFLA, acompanhar a gente aqui no Papo de Aqui. Agradecer o Vitor pela parceria no podcast de hoje. Agradecer você, ouvinte, pela audiência. E até o próximo papo. Muito obrigado e até o próximo papo. Papo
Papo de EQ, simplificando a ciência por meio da engenharia química. Realização: Escola de Engenharia da UFLA, um projeto de extensão da Engenharia Química. Siga no Instagram e Spotify.